Um erro muito comum, né, em coberturas treliçadas, seja na parte de projeto, mas é principalmente no momento da execução, é o posicionamento, né, das terças fora do nó da treliça, né? Então aqui nessa imagem é um caso aí de uma estrutura real. E vocês podem perceber que o apoio aqui, né, onde vai estar sendo feito o posicionamento da terça, ele está com uma certa excentricidade, né, com relação ao nó da treliça, né, tanto o nó aqui do lado esquerdo quanto do lado direito. E muitas vezes os engenheiros, né, o pessoal acredita que isso pode não acarretar, não vai ter problema nenhum. Mas a realidade é que isso é um erro extremamente grave, né? Então essa outra foto que também a gente pode perceber, ó, da mesma estrutura, a distância, né, essa excentricidade, essa distância entre a terça e o nó da treliça. Bom, qual que é o problema de se fazer isso? Né? Na realidade, a gente tem que entender dois pontos principais. O primeiro é que toda treliça tem momento fletor. Se a gente for falar, realmente levar ao pé da letra, toda treliça tem momento fletor. Por que que eu digo isso? Né? Porque toda barra ela tem o seu peso próprio, ou seja, a sua massa com relação a a gravidade, né? A aceleração da gravidade. E isso, somente o peso próprio da barra já é o suficiente para que ela gere momento fletor. Ou seja, né? É claro que se ela não estiver na vertical, né? Então, até o próprio Facuri, uma das principais referências que a gente tem quando o assunto é estruturas metálicas, ele afirma o seguinte, que todas as barras estão submetidas a uma flexão decorrente do peso próprio quando não estão em posição vertical. É claro que se ela estiver na vertical, né, o peso dela, né, que está no sentido da gravidade, vai gerar, de certa forma, uma compressão. Né? Mas se ela estiver com uma mínima inclinação, o peso dela já vai ser o suficiente para que tenha ali algum valor de momento fletor. Tá? Então, por exemplo, essas barras aqui dessa treliça da foto, esse montante superior, ele tem o seu peso próprio, ou seja, ela está de certa forma tendo um esforço ali de momento fletor. No entanto, esse esforço devido ao peso próprio das barras é tão pequeno com relação ao restante dos esforços e à resistência da barra que ele acaba sendo o quê? Desprezado. Tá? Então, no dia a dia, a gente não considera que esse peso próprio das barras, né, do montante, das diagonais, das barras da treliça, ele vai ser o suficiente para que gere uma flexão na própria barra e esse momento fletor seja significativo. Então, a gente desconsidera este momento fletor, mas ele existe. Tá? E aí entra justamente a ideia do vídeo. Por que que é um erro extremamente grave posicionar uma terça fora do nó da treliça? Não que não possa ser feito isso. O problema é que o pessoal, grande parte das vezes, faz e não considera isso nos cálculos. Tá? Qual que é a consequência disso? Então, quando a gente aplica, né, essa terça fora do nó da treliça, então aqui nessa primeira treliça do lado esquerdo, a gente tem um exemplo, né, de uma treliça no F2 com os carregamentos aqui que seriam devido a alguma carga, né? Então, essas terças apoiando aqui diretamente em cada nó, tá? E isso, se a gente pegar um diagrama de momento fletor aqui, ó, percebam que não tem momento fletor nas barras, tá? Porque está trabalhando efetivamente as barras como tração ou compressão, né? Então, se não tem essa carga fora do nó da treliça, então não tem a possibilidade de estar acontecendo o quê? Um momento fletor. No entanto, se a gente aplicar essa mesma carga com uma certa distância, né? Então aqui eu peguei esses dois nós centrais e em vez de aplicar essa carga no centro desse nó, né? Eu apliquei a carga com uma certa distância, tá? E
possivelmente num erro de execução, que muitas vezes acontece. O que que tem ali, o que que vai acarretar? Justamente o que? O aparecimento agora de momentos fletores. Então, se antes você nessa barra não tinha nenhum momento fletor, agora você tem o que aqui? O surgimento de momentos fletores, tá? Tendendo a causar o que? Uma flexão nessa barra. Ou seja, qual que é o grande problema? O pessoal calcula uma treliça verificando as barras como tração e compressão, mas na hora de executar essa treliça, não é posicionado o ponto de apoio dessa terça sobre o nó. O que vai acarretar é justamente o surgimento de momentos fletores. Então, essa barra ela não vai estar somente solicitada a flexão ou tração, mas também a uma flexão, ou seja, ela deveria ser verificada com uma flexocompressão ou uma flexotração e ela apenas foi dimensionada para tração ou compressão. E é aí que entra o grande problema, né? Então, o problema é justamente esse: você adotar um modelo estrutural e, na realidade, ele não nem existir, né? Ele está trabalhando de uma forma totalmente diferente e contra a segurança. E o outro problema é que a inércia dessas barras normalmente estão na pior situação. Porque imagine que os banzos aqui, ó, eles são o quê? Perfis do tipo C, por exemplo. Ou seja, normalmente, olhando aqui em corte, né, tem a carga aqui sendo aplicada, ó. Ou seja, normalmente, esses perfis do banzo superior, eles estão voltados para baixo, certo? Então, se a gente pegar aqui o eixo dessa barra desse perfil, né, ele é justamente o eixo de menor inércia aqui, né? Então, ele está sendo flexionado aqui com relação ao eixo de menor inércia. Então, ele já está trabalhando na direção da inércia mais desfavorável. E aí surge um momento fletor, acumula com o esforço de tração e de compressão e, né, acaba gerando uma deformação que não deveria existir. Ou até mesmo, no piores dos casos, alguma ruptura por subdimensionamento da barra.